Cara, eu não sei porque que eu tô rindo. Primeira pergunta do vídeo. Para que servem os livros? Sabe responder para que servem os livros? Eu creio que o livro ele tem dois propósitos, basicamente. Entreter, que é quando a pessoa está na fila do banco ou na fila do hospital e ela quer se entreter ali, não quer ficar sem fazer nada, e ela não quer ficar mexendo no celular, ela vai ler um livro, né? Bom que vai aumentar o vocabulário dela, vai conseguir ter uma. Vai conhecer mais palavras, vai ter um vocabulário maior e tudo mais. E o outro propósito do livro é ensinar. E eu vejo que a gente vive numa era onde o pessoal procura muito. É muita informação, né? Procura muita informação, tem acesso a muita informação, é, desenvolve um interesse pelas coisas, isso eu acho muito legal. E tem muito lance de autoajuda na internet, né? Tipo, o pessoal procura muito livro de autoajuda para poder melhorar na vida e tudo mais. Só que ao mesmo tempo também eu vejo que algumas pessoas, eu não sei quantas pessoas, mas assim, é mais um achismo meu, algumas pessoas acham que pensam assim, pra que eu vou ler um livro de autoajuda? Pra que eu vou ler. Pra que eu vou ler isso? E aí, o autor de um livro de autoajuda, por exemplo, né? Uma pessoa que fez um livro para ensinar alguma coisa, ela teve a experiência dela, ela conseguiu encaixar as ideias na cabeça dela e passou pro livro. Então, assim, o caminho tá trilhado, basicamente. Então a gente vai ler o livro para poder aprender sobre aquela coisa, entendeu? E tá, tipo, tudo resumido ali. O cara, ele trilhou o caminho, por exemplo, sei lá, como superar a depressão, como superar a ansiedade. Ficou escuro, né? De repente ficou escuro. Então, por mais que não seja um livro que vai resolver o problema que você está procurando, é um livro que vai te ensinar coisas que pode ser útil para você, sabe? Porque se aquela pessoa ela escreveu aquele livro, provavelmente ela passou por aquela situação, aprendeu, conseguiu encontrar ferramentas que vai ajudar ela naquela trajetória, entendeu? Então eu acho isso muito legal. Para várias coisas, a pessoa quer aprender sobre jardinagem, aviação, é, como ter mais autoestima, como superar a depressão, como superar a ansiedade, como mexer com construção. Então, assim, a pessoa que escreveu o livro é uma pessoa que ela provavelmente fez essas coisas aí e aprendeu, sabe o caminho mais fácil, o caminho mais prático, o caminho que não é tão difícil. Pois naquele livro você vai ler, tipo, aquele material ali, tipo, tudo resumidinho ali, sabe? Então, é muito bom. Eu tenho pensado muito sobre o excesso de informações. Eu tô com uma colinha aqui. O excesso de informações. E eu acho que a gente precisa de um tempo para poder processar as coisas. E ao mesmo tempo também a gente precisa descansar, sabe? Porque hoje em dia eu tenho diminuído isso, sabe? Mas até pouco tempo atrás eu tava. E volta e meia também, eu às vezes assisto vários vídeos assim sobre alguma coisa para poder aprender. E parece que às vezes nada entra na cabeça, sabe? Eu acho que até por outro motivo também. Acho que a gente precisa de um conteúdo mais denso, sabe? A gente quer resolver a procrastinação, que é um problema muito sério. E a gente quer ver um vídeo na internet. Às vezes aquele vídeo vai ajudar, vai. Mas a gente precisa de um conteúdo mais denso, entendeu? Tipo, tem o apóstolo Paulo. Eu não vou lembrar, tipo, a passagem direito, assim. Mas ele fala, assim, que tem tipo. Eu não vou lembrar, mas ele fala que tem dois tipos de pessoa. A pessoa que ela se alimenta com leite, com mingau, com uma coisa mais líquida assim. E tem a pessoa que se alimenta de uma coisa mais. Essa pessoa ela precisa se alimentar, esse outro grupo de pessoas precisa se alimentar de uma coisa mais. Um alimento mais sólido, entendeu? Então, para um problema mais sério, tem que ser um conteúdo mais sério, um conteúdo mais denso, mais profundo, entendeu? Porque às vezes o hábito que a gente tem, um hábito ruim que a gente tem, é um hábito que a gente carrega há muitos anos. Então, precisa de uma coisa mais elaborada para poder ir tirar esse hábito aos poucos, entendeu? São tipo anos repetindo os mesmos erros. Então, a gente precisa de alguma coisa mais séria, mais profunda para poder resolver essas coisas também, sabe? Então, a gente vive numa era onde tem um excesso de informação. E eu acho que a gente precisa consumir menos coisa. Aí tem três tópicos que eu coloquei aqui. Eu acho que a gente precisa descansar sem nada, entendeu?
Acho que o nosso cérebro já teve aquela sensação de você tá meio cansado assim de informação, de vídeo, de som, entendeu? E aí a gente vai descansar. E eu acho que uma coisa importante na hora de descansar é descansar sem nada, sabe? Sem nada. Simplesmente ir pro fundo de sua casa e ouvir o som dos passarinhos. Agora estão em silêncio aqui. Cachorro latindo. Eu acho importante. Ou simplesmente você andar na rua, fazer uma caminhada, sem fone de ouvido, sem nada. Só ouvindo o som do ambiente, entendeu? Eu tenho muito costume de falar sozinho, de conversar sozinho. Só que enquanto tô caminhando, por exemplo. Acho que me ajuda na questão de raciocínio, assim. Acho que tem até uns estudos que falam que é bom você conversar sozinho e tudo mais. Mas às vezes é bom simplesmente você caminhar e deixar os seus pensamentos fluir sem você falar nada. Entendeu? Só o som do silêncio, entendeu? É, eu acho que às vezes tem outro grupo também que eu acho que a gente precisa descansar fazendo alguma coisa, sei lá, ir numa peça de teatro ou assistir um filme legal, ir no cinema, alguma coisa nesse sentido, sabe? Ir pra uma praça e conversar com alguém, e sair com um amigo ou com uma namorada, com uma esposa. E tem outro grupo também que às vezes a gente vai descansar, só que a gente não vai conseguir achar. A gente não vai conseguir se encontrar em nenhum desses dois grupos. Nem no grupo de não fazer nada, tipo, você vai tentar não fazer nada e não vai ficar satisfeito, você vai tentar fazer alguma coisa e também não vai ficar satisfeito. Você vai estar ali no meio. Então, assim, simplesmente você vive a sua vida e faça as coisas que você precisa fazer. Excesso de informações e tempo para dar frutos, sabe? Às vezes a gente consome muito conteúdo, só que toda aquela carga de conteúdo, ela não vai ser absorvida pelo nosso cérebro. Então, a gente precisa de um tempo para poder dar frutos. Eu acho muito feio ler a cola assim, mas fica mais fácil. E era uma coisa que eu queria ter ouvido. Ouvido não, ouvir. A gente sempre tem alguém. Se a gente é uma pessoa que socializa e conversa assim, sempre tem alguém perto da gente que dá conselho pra gente, sabe? Eu queria ter ouvido conselho sobre. Ouvido não, entendido, mas eu era muito novo na época. Entendido conselhos sobre Enem, estudos, emprego, lições também. São coisas que eu fui entender só mais tarde. Inclusive, até uma outra anotação minha aqui, ó. Tem coisas que só vamos entender depois. Então, tipo, eu sou novo, basicamente, tenho 24 anos, mas e uma pessoa de 48 anos, né, viveu, teoricamente, né, o dobro do que eu vivi, só que eu vivi o dobro de que uma pessoa de 12 anos viveu. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, aprendi muita coisa, vou aprender muita coisa. E é muito louco, você vai ficando mais velho, você vai crescendo, você vai ficando mais velho, você vai vendo que. Você, caraca, é aquela mesma coisa de quando você vai ler você lê um livro, você vê uma série, um desenho, um filme, quando você tem 10 anos e você vê aquele mesmo filme, aquela mesma coisa quando você tem 20 anos. E aí você entende alguma piada adulta, não com conotação assim, é, é, sexual, mas uma piada com uma crítica a alguma coisa, entendeu? Por exemplo, Pica-Pau. Pica-Pau tem muito isso. Críticas a tipo outros países, Rússia, esses trem assim. Então quando você é criança você não entende. Quando você fica mais velho, você já começa a entender, tipo, caramba, eles quis dizer isso aqui, eles quis zoar essas pessoas aqui, eles quis zoar negro, quis zoar índio, quis zoar russos. Então é muito legal, a gente precisa de um tempo para poder entender. É a mesma coisa assim, é um conselho para nós, né? Porque esses vídeos aqui eu passo alguma ideia para vocês, é pra gente não ter pressa para consumir conteúdo. Eu acho que a gente tem que estar lendo livro, consumindo coisas, documentário, tem que estar sendo como uma esponja absorvendo as coisas. Mas você não precisa estar absorvendo muito. Absorva as coisas à medida que você consegue entender aquelas coisas, entendeu? E aí o tempo vai se encarregar de encaixar aquelas peças na sua cabeça, entendeu? Teve uma época, eu gosto muito de inglês, teve uma época que eu tava estudando muito inglês, isso aí faz uns 6 anos. Muito, acho que foi a época que eu mais estudei inglês. Eu tava estudando assim, tipo assim, eu queria falar inglês rápido, entendeu? E a forma que eu estudava era uma forma eficiente, só que eu precisava de um tempo. Eu estudava tanto que eu ficava com dor de cabeça. E aí eu, depois de muito tempo, na época eu nem percebi isso, mas depois de muito tempo, assim, eu já tinha parado de estudar inglês, aí eu lembrei, falei, caraca, naquela época eu tava estudando muito inglês, eu precisava de um tempo. E eu acho que a gente precisa dividir essa intensidade em constância nos dias, entendeu? Então, eu acho que o mais importante do que a intensidade que a gente põe nas coisas é a constância. É estar fazendo aquilo todo dia.
Igual eu comentei com vocês aqui sobre caminhada. Tá fazendo caminhada todo dia. Tá lendo todo dia. Tá, sei lá, indo pra academia todo dia, estudando todo dia, entendeu? Nem que seja um pouquinho. E é uma coisa muito genérica, assim, mas pega essa intensidade e divide. O mais importante é você tá fazendo aquilo todos os dias. Não é a intensidade, não é a intensidade que você põe na primeira semana, nos primeiros dias. É a constância. Então, divide a sua intensidade em constância nos dias. Só se preocupe assim, hoje eu tenho que ler o livro e tenho que fazer caminhada. Aí você vai determinar quantos que você vai fazer de caminhada, quantas páginas do livro você vai ler, ou por quanto tempo você vai ficar lendo. Mas o mais importante é isso. Hoje eu tenho que ler, hoje eu tenho que caminhar, por exemplo. E amanhã, mesma coisa. Tenho que ler hoje, tenho que caminhar hoje. Hoje é dia de ir na academia. Vou na academia. Não se preocupe em ficar com shape forte ou ficar fluente em inglês. O mais importante é a constância. Isso é muito importante. Foi uma coisa que eu aprendi muito com o canal da Paty Machado, que é um canal, tipo, é um canal que me ensina como crescer no YouTube. Ela é muito legal. Eu acho que, pra mim, é um dos melhores canais. É um dos melhores canais, se não for o melhor canal, de como crescer no YouTube. E é um canal muito rico, assim. Eu acho que vale a pena até pra quem não é criador de conteúdo, eu acho. Porque tem uns canal meu pai, assim, de como crescer, com todo respeito, mas meu pai, o canal dela é muito bom, muito autêntico, assim. Ela realmente entrega o conteúdo, entendeu? Não é assim igual eu que fico falando de frente pra câmera aqui pra vocês. Uh, o céu tá cinza, que eu acho que é das queimadas. E eu não acho que vai chover, mas eu espero que chova. Vamos fazer a dança da chuva aqui, gente. Vamos fazer a dança da chuva enquanto eu desligo o vídeo. É isso aí. A gente vê no próximo vídeo. Espero ter te ajudado pelo menos 1%. Agora eu vou lavar a louça, porque eu sempre vou lavar a louça, né? Beijo e falou!